Kiko Savaia fala hoje sobre insegurança jurídica durante o isolamento social. Confira. Olá, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. E nesse momento de pandemia, muitas legislações foram alteradas aí para passar essa fase, mas o nosso país é conhecido, famoso pela insegurança jurídica. Então, eu convidei hoje como entrevistado o Dr. Denilson Alves, que é CEO da Alves Oliveira Edutini Sociedades Advogados, para falar um pouquinho de todo esse momento. Caro Kiko, é sabido por todos nós que a insegurança jurídica é um dos fatores que mais preocupam os empresários no nosso país. E também um dos fatores que mais afasta investimentos em nosso país, especialmente investimentos voltados para a área produtiva, para a área empresarial. Então, é claro que o Brasil tem um histórico de insegurança jurídica muito grande, até porque nem sempre o que está escrito na lei é o que se interpreta nos tribunais. Então, você tem sempre essa questão da insegurança jurídica em jogo. Porém, nesse momento específico de pandemia, o que a gente entende, o que os meus advogados da minha equipe lá da Alves Oliveira, e a gente debate muito sobre isso, nosso entendimento é que os pontos mais complexos, eles já estão sendo analisados pelo STF, STJ, TST. Então, o que acontece? Vai ficar muito pouca coisa para ser debatida pós-pandemia, relacionada, claro, ao período da pandemia. Então, a gente entende que a parte da insegurança jurídica vai se pegar em pontos menores. Mas, claro, falando de um país como o Brasil e com o histórico do Brasil, sempre fica esse receio de uma interpretação futura poder causar algum tipo de prejuízo. Mas, a nossa análise, esse risco aí, ele é pequeno para esse momento. Doutor Denilson, outra dúvida é com relação aos contratos de aluguéis. Qual é a melhor forma, qual é o procedimento e novas obrigações que os contratos de aluguéis trazem neste momento? Kiko, com relação a contratos de locação, é um tanto quanto complexo. Nós defendemos em nosso escritório posicionamento, que é um princípio, do direito, que é que o contrato faz lei entre as partes. Então, diante desse princípio, nós temos que entender que existe um pacto entre o locador e o locatário que precisa ser respeitado. Agora, nós estamos vivendo um momento extremo, momento de pandemia. As partes, todo mundo está sensível a esse momento. Nós representamos muitos locadores em nosso escritório e muitos locatários também. E veja que o que nós observamos é que todos estão flexíveis e dispostos a sentar para negociar. Então, acho que o primeiro ponto, a primeira dica que eu daria aos ouvintes da Jovem Pan nesse momento é que precisa negociar. Mas negociar de forma transparente, de forma verdadeira, Se o seu negócio está parado, é uma negociação. Se o seu negócio está com 50% menos de atividade, é outra negociação. Enfim, você tem disponibilidade financeira para pagar nesse momento ou não? Enfim, a palavra do momento é a negociação. É a conciliação. Então, essa é a dica que nós deixamos. Agora, se a conciliação não for possível, se um dos lados está inflexível diante da realidade, aí o caminho é procurar o judiciário, que a gente vai delegar a tarefa a um terceiro, que no caso é o juiz, para que ele analise toda essa questão e tome a decisão que ele entenda mais acertada para esse momento. Mas, mais uma vez eu reforço, o caminho nesse momento é a conciliação, é a negociação. Muito bem, estamos conversando então com o Dr. Denilson Alves, que é CEO da Alves Oliveira Edutini Sociedade de Advogados. Dr. Denilson, e qual mensagem você deixaria para os nossos ouvintes? Kiko, a dica que eu deixo aos empresários é que tenham muita cautela nesse momento. Tenham muita cautela e consultem especialistas. Tenham uma boa assessoria jurídica para consultar, para lhe orientar e para planejar conjuntamente com o seu jurídico todos os atos da sua empresa. Não existe fórmula mágica. O que serve para um pode não servir para o outro e normalmente não serve para o outro. Então a dica que eu deixo a todos os empresários é calma,
cautela, não tome decisões no meio da pandemia. O importante agora é sobreviver para que a gente possa aguardar as medidas que virão no futuro, que com certeza, ou imagino eu, pelo menos creio assim, que virá mais reforço das nossas autoridades em busca de salvar as empresas, porque elas geram renda, elas geram empregos. Muito obrigado, Kiko. Muito bem, então conversamos hoje com o Dr. Denilson Alves, CEO da Alves Oliveira e do TINE Sociedade de Advogados, trazendo um pouco aí das explicações desse momento de mudanças nas legislações para passar essa fase da pandemia. A você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista. Um abraço.